Olha só, voltando a falar de saúde, né? Não é difícil encontrar pessoas que deitam a cabeça no travesseiro depois de um dia exaustivo para relaxar e dormir, mas não conseguem. Por alguma razão, essas pessoas não conseguem parar de pensar, sua mente vai acelerando e percorre tantos assuntos e vai pensando no dia a dia, o que tem que fazer amanhã, o que deixou de fazer, né? E aí envolve muitas preocupações, né, Vanessa? Exatamente, a cabeça fica ali, ó, acelerada, né? Na verdade, a mente fica acelerada, a pessoa não consegue se desligar. Boa parte da população já teve uma noite de insônia e quem tem sabe o quanto que é difícil, né? Passar a noite em claro ali, matutando assuntos que você não vai conseguir resolver naquela hora. O problema é que quando ela se torna crônica, o que tem ocorrido cada vez, né, com mais frequência, isso reflete diretamente no uso de medicamentos. Para você ter uma ideia, entre 2011 e 2018, as vendas de Zolpidem, uma das drogas mais usadas para tratar a insônia, cresceram. Tiago, olha esse número, 560% só aqui coisa, no né, Brasil. Vanessa? Gente, quase 6 vezes mais uso em 7 anos. E esse uso, muitas vezes, ele acaba sendo indiscriminado e traz, claro, riscos à saúde. E quem vai nos explicar melhor sobre esses riscos é a farmacêutica Débora Lacorte, assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas Gerais. Débora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Débora, seja bem-vinda aqui no Manhã da Piedade. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Não, é um prazer estar aqui, né, para falar sobre medicamento, para a gente falar sobre o racional de medicamento e participar, né, informar as pessoas o tanto que é importante falar sobre a insônia, o que realmente essa patologia, o que ela pode causar de problema relacionado ao medicamento. Então, Débora, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que de fato é a insônia. O que acontece? A insônia é uma patologia que ela, como vocês informaram, ela tem, né, uma recorrência na falta da pessoa conseguir dormir. Ela pode ser classificada tanto quando a pessoa ela deita e ela tem uma demora para dormir, ou quando a pessoa ela acorda no meio da noite, ou quando ela acorda, né, de forma abrupta no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Dentro disso, ela pode ser classificada, né? Ela pode ser diagnosticada dentro da quantidade que ela acontece durante um mês ou uma frequência semanal. Então, dentro disso, a pessoa precisa realmente procurar um médico para poder ter esse diagnóstico mesmo da doença. Ô, Débora, a pessoa não consegue dormir e ela acaba recorrendo, né, ao uso de medicamentos, né? A Vanessa deu esse dado muito importante que em poucos anos cresceu quase 6 vezes, né, o uso desse medicamento que é muito conhecido, o Zolpidem. Como é que esses medicamentos agem no mecanismo do organismo da pessoa, no caso da insônia? O que acontece? O Zolpidem a gente considera ele um medicamento hipnótico. O que é um medicamento hipnótico? Aquele medicamento onde a pessoa toma e ele faz realmente, no cérebro, como se ele desativasse uma chavinha. Então, a gente realmente tende a dormir. Tanto é que muitos medicamentos, hoje em dia a gente tem a classe dos benzodiazepínicos, que são realmente há muitos anos utilizados para dormir, só que eles são utilizados mais para ansiedade, que são, por exemplo, o Rivotril, né, que é considerado clonazepam, e depois, na década de 90, eles conseguiram entender o Zolpidem. Então, o Zolpidem, ele fecha uma chavinha e ele tem um efeito melhor do que, por exemplo, o clonazepam, que é muito indicado ainda para dormir. Então, no organismo a gente toma, é indicado para tomar 30 minutos antes realmente de dormir, a pessoa tem que deitar. Então, quando a pessoa não deita, que pode acontecer algumas reações adversas, né? Que são? Que são, por exemplo, aquela, né, que deu um boom, né, na rede social, que foi para poder, né, falar sobre isso. Que a pessoa tem, por exemplo, crise ela acorda no meio da noite, ela faz coisas que não acontecem, ela tem uma insônia, onde realmente ela não tem identidade do que ela está realmente fazendo, né? Então, é uma das reações adversas do Zolpidem. É como, Débora, se ela entrasse naquele estágio do sonambulismo, por exemplo, ela faz as coisas, né? Ela tem ali a coordenação para fazer as coisas. A gente viu recentemente uma pessoa que comprou passagem, né, aérea sob o efeito desse medicamento, sobre o efeito do Zolpidem. Então, ela consegue administrar ali, né, as ações, mas no dia seguinte ela não lembra de nada do que ela fez, porque ela estava ali meio que sonâmbula. Não, nem é meio, não, né? É realmente uma sonâmbula. Ela fica sonâmbula, né? É uma reação adversa do medicamento. Como eu falei, ele tem como se fosse ele vira a chavinha do nosso organismo, então a pessoa realmente perde algumas funções cognitivas. Então, uma das coisas que é o sonambulismo, né, o sonambulismo normal que a pessoa realmente tem, que não é uma patologia, né, ou causado por um medicamento, a pessoa tem um pouco de noção do que realmente ela faz, né, com uma consciência, né, que ela faz. Então, o Zolpidem, ele tem essa reação adversa que a gente chama do medicamento. Isso realmente acontece, é real.
Isso. Ô, Débora, o que significa esse crescimento exacerbado, né, do uso do Zolpidem? As pessoas elas estão recorrendo mais a esse medicamento? Você acredita que a pandemia tem intensificado esse processo? Por que tem crescido tanto o uso do Zolpidem? O que acontece? A gente sabe que com a pandemia a gente teve realmente um aumento, só que ele vem crescendo desde, como você falou, dos dados de 2018. Então, o que acontece? Chegou na pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas e, ao mesmo tempo, ficaram muito com insônia, muita preocupação, não conseguia dormir. Como o Zolpidem ele tem realmente um efeito muito rápido para insônia, a pessoa realmente ela consegue tomar o medicamento e dormir, ele começou a ser prescrito, né, de uma forma mais rápida e muito mais completa. Então, esse aumento tem, sim, a ver com a pandemia, mas não só por isso, mas pelo efeito dele que ele causa, entendeu? Ser mais rápido. E aí, Débora, a gente entra numa outra questão, né, que foi até comentado quando a gente apresentou o tema, que é o uso indiscriminado desse tipo de medicamento, né? Às vezes não, né? Esse medicamento ele deve ser vendido apenas com prescrição médica, justamente por esses efeitos colaterais que ele pode trazer. Mas aquele jeitinho brasileiro que vai e consegue comprar um medicamento que não deveria ser vendido. Como que funciona a fiscalização da venda desse tipo de remédio e principalmente pelo Conselho de Farmácia, né, aqui de Minas Gerais? Sim. O que acontece? Como você falou, esse medicamento ele é regido, né, a gente chama de medicamento controlado, que é pela portaria 344, é uma resolução, né, nacional, onde esse medicamento ele tem que ser prescrito, a receita, né, ela tem que ser retida na farmácia, fazer todo um processo que a gente chama de escrituração para o sistema, né, para ver, controlar de onde que saiu, para quem vendeu e faz toda essa junta, né, essa conversa. No entanto, a gente sabe que no Brasil a gente tem, né, um pouco das brechas das legislações, então muitas vezes as pessoas conseguem comprar, ou elas conseguem uma receita por um médico de forma que não era realmente usado, e vai na farmácia e compra. Ou algumas farmácias, infelizmente, elas vendem realmente medicamentos sem receita. O Conselho, ele faz, né, junto com a Vigilância Sanitária, principalmente municipal, esse processo de fiscalização, que é realmente uma precípua do Conselho, né? Uma diretriz precípua que ele realmente tem que fazer essa fiscalização. Só que a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue fazer 100%, né? Mas a gente faz a fiscalização com o farmacêutico, quando verifica, faz a punição e aciona até mesmo vigilância sanitária, porque ela tem até função de punir de forma civil até mesmo o farmacêutico e o proprietário, né? E daí a importância, né, Tiago, da gente abrir um espaço como esse para alertar as pessoas de casa sobre os perigos de comprar, né, de ir à farmácia e simplesmente comprar um medicamento ali que você acha que vai fazer bem para você, mas na verdade pode fazer o efeito contrário, né? Não, exatamente. E a gente fala assim, o Zolpidem, ele é um medicamento muito bom. Tem gente que falou assim, eu tô com medo agora de tomar o Zolpidem. A gente viu muito isso. As pessoas ligando pro conselho, falando assim, agora o médico prescreveu, eu não sei se realmente eu utilizo, mas não. Ele é o mais perigoso? Não existe perigo. É um medicamento seguro, só que ele está usando de forma indiscriminada. Então, a gente sempre fala que o medicamento ele tem que ser usado pelo uso racional do medicamento. Então, ele tem que ser usado realmente para aquilo que ele tem que ser indicado e da forma como ser indicado. Porque, às vezes, as pessoas tomam e simplesmente não dormem. Então, realmente, ele causa essa insônia, né? Ele causa, na verdade, né, esse sonambulismo. Então, a pessoa tem que tomar o medicamento, 30 minutos ela tem que estar na cama para conseguir fazer o efeito. No entanto, como todo medicamento controlado, ele pode gerar a questão do vício. Então, às vezes, com um comprimido, ele estava fazendo efeito, mas passou 4 semanas, não está fazendo mais efeito. A pessoa começa a tomar 2, aí ela começa a tomar 3. A gente já viu relatos, né, que até a pessoa chegou a tomar 8 comprimidos de Zolpidem numa noite. Coisa. Ela tomava, dormia, não conseguia acordar, tomava de novo, porque ele faz o efeito rápido para dormir. Então, ela começou a utilizar de forma irracional. Exatamente. Nesse caso, seria a pessoa, então, deveria fazer um tratamento complementar, por exemplo, a ajuda de um psicólogo, de uma terapia, de uma alimentação. Só medicamento só não funciona, né? Exatamente. A gente fala que o medicamento, gente, é muito seguro. O medicamento utilizado de forma correta, sendo indicado por um profissional, né, que realmente faz uso, né, do uso racional do medicamento e realmente faz a indicação correta, ele é muito utilizado. Mas, no entanto, como você falou, atividade física, alimentação, uma terapia psicoterapeuta, né, é muito importante também para ela melhorar a condição dela no sonambulismo, na insônia. Porque o sonambulismo ele é muito recorrente no Zolpidem. Então, realmente, gente, todos esses memes, né? Porque virou um meme, né? As pessoas falando que comprou passagem. Isso realmente pode acontecer. Isso é um perigo, porque a pessoa pode sair, pegar um carro, dirigir e nem tá sabendo o que realmente está fazendo. Meu Deus, tem que tomar cuidado. Exatamente. E a importância de fazer o uso desse tipo de medicação
com acompanhamento médico, né? Que é o que a gente já falou aqui mais cedo sobre homeopatia. Nesse caso também, né? Todo medicamento que a gente ingere tem, né, anos de estudo ali por trás daquele medicamento, mas é preciso de um profissional para nos orientar a respeito desse uso também, né? Correto, exatamente. E a gente fala muito sobre esse uso e da equipe multidisciplinar de saúde, que é o médico, o terapeuta, o farmacêutico, né? Até mesmo o nutricionista, para poder fazer com que esse paciente ele se sente realmente abraçado dentro daquela patologia que ele tem. Então, por exemplo, ele foi indicado, começou a tomar o medicamento, não começou a fazer efeito ou teve uma reação adversa, procura o farmacêutico que é mais acessível, ele vai te orientar. Caso necessário, ele não conseguir conduzir, né? Porque orientar outras formas, né? Te indicar para um psicólogo, alguma coisa, ele vai falar, retorna ao médico, procura uma outra medicação, faça a troca desse medicamento, porque realmente a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Quais outros medicamentos que são usados também no tratamento da insônia? Como eu falei, são os medicamentos muito que a gente chama dos benzodiazepínicos, que é o clonazepam, alprazolam, que eles são mais indicados para ansiedade, mas a pessoa ansiosa, quando ela toma, ela consegue relaxar. E às vezes ela consegue dormir. E já o zolpidem, a classe terapêutica dele é hipnótico. Então, realmente, o que eu falei, ele vira a chavinha e a pessoa ela consegue dormir mais rápido. Que é um pouco diferente. Quanto tempo, Débora, esse medicamento, né, o zolpidem, ele age no organismo, para a gente ter uma ideia? Os estudos falam, né, quando começou, se a pessoa fazer o uso racional dele, ele dura mais ou menos de 8 horas de sono. Então, é realmente o ciclo que a gente precisa. Só que o que acontece é que a terapia dele, né, que a gente fala que a indicação dele via bula, via estudos, são 4 semanas de uso só. Então, a pessoa usa por 4 semanas, ela tem que parar, porque senão ela começa a ficar dependente. Só que não é o que acontece. As pessoas usam de forma contínua. Porque passou 4 semanas, a pessoa não conseguiu voltar a dormir, o que ela vai fazer? Ela tem que procurar um médico para procurar uma outra medicação. Porque, como eu falei, às vezes associa, diminui o zolpidem, associa com outro. Ou, às vezes, o médico vai falar para procurar realmente uma terapia, ou até mesmo atividade física, mexer na alimentação. Porque só o medicamento, às vezes, ele não é o necessário. Não é só ele que vai resolver seu problema, né? É toda uma administração, né, Débora? Assim, tem que realmente fazer uma administração da vida para que aquele medicamento realmente faça sentido e faça efeito, né? O efeito esperado. Sim, porque a gente é complexo, né? A gente não é só o cérebro que está pensando e realmente vai mudar. Então, a gente sabe que a gente é muito mais pensar no trabalho, na família, o que comeu, o que mexeu, o que tem que fazer no dia de acordar amanhã. Então, realmente, a gente fala que a equipe multidisciplinar de saúde ela é essencial para isso. O zolpidem, então, ele seria indicado para casos de pessoas que têm insônias esporadicamente. Por exemplo, a pessoa dorme a semana toda, mas, sei lá, chega na segunda, eu não dormi bem hoje, então posso tomar hoje. E semana que vem eu dormi tudo tranquilo. Pode ser em casos esporádicos? Não, porque nesse caso a gente não pode classificar a pessoa ela tem uma insônia. Como eu falei, o diagnóstico da insônia, ela tem alguns critérios que tem que ser seguido. E realmente o zolpidem é para insônia. Então ele tem que ser diagnosticado, ele tem que ser uma patologia para ele poder tomar essa medicação. Então a pessoa que ela tem essas insônias esporádicas, ela pode utilizar outros medicamentos, não só esse. Então o médico vai avaliar qual realmente é o que você está precisando, porque às vezes você está com uma crise de ansiedade. Então, não é uma insônia. Então, na verdade, ele vai te passar um medicamento de ansiedade, alguma medicação que você possa ficar mais tranquila, vai te indicar, às vezes, uma meditação, alguma coisa de respiração, mas não necessariamente um medicamento para a insônia. É bem diferente a classe mesmo do medicamento. Falando em classe de medicamento, né, a gente está focando bastante no uso indiscriminado, né, da classe de medicamentos que faz parte o zolpidem, mas o contrário, se, por exemplo, a pessoa começa a tomar e aí para, do nada, abruptamente, de tomar aquele medicamento, pode trazer consequências para a saúde dela também? Sim, todo medicamento que a gente fala, o medicamento controlado, né, que é esse da portaria 344, eles agem no nosso sistema nervoso central. E por agir no nosso sistema nervoso central, ele modula alguns certos questões de receptor, ou a questão de, por exemplo, hormônios. Então, a gente não pode não parar desse medicamento. A gente fala que nesse processo a gente tem o desmame do medicamento. O que é o desmame? O médico vai avaliar se realmente você pode fazer, né? Vai parando aos poucos, diminui um dia para outro, ou ele entra com um outro medicamento um pouco mais fraco. Se for, né, no caso de outros medicamentos que tem algumas dosagens mais fracas, ele vai diminuindo para a pessoa retirar de forma gradativa. Quando a gente tira esses medicamentos de forma muito abrupta, a gente fala que tem um retorno do efeito. Então, o que era para estar fazendo melhora, por exemplo,
se ele está tomando, por exemplo, Zolpidem, né, para insônia, ele vai ter crises de insônias maiores. Se a pessoa está tomando medicamento para ansiedade, ela vai ter crises de ansiedades maiores. É como se fosse um efeito rebote. Exatamente, esse é o termo, efeito rebote. Ô, Débora, quem quiser saber mais sobre esse assunto e outros assuntos envolvendo o mundo da farmácia, é só entrar nas redes sociais do Conselho Regional de Farmácia, deixa aí seu contato, o contato também do Conselho, para o pessoal de casa que quiser saber um pouco mais, estudar, saber aprofundadamente e usar de forma correta qualquer tipo de medicamento, né? Exatamente. O Conselho até mesmo, né, a gente solta muitas notas técnicas e a gente tem uma nota técnica explicando tudo do Zolpidem. É uma linguagem técnica, mas qualquer pessoa consegue entender, é uma linguagem muito simples, que ele vai poder saber como sobre outros medicamentos também, até esse que eu te falei sobre de ansiedade. Então é só entrar na rede social do Conselho, que é @CRFMG, e a gente está disponível para qualquer tipo de dúvida. Tá aí na tela, então, Perfeito. seu Instagram, Débora. Débora Lacorte. E o do Conselho. Obrigado, viu, Débora, pela Muito sua obrigada, participação. gente. Débora, muito, muito obrigada. E fica aqui, né, o nosso apelo para que as pessoas em casa não se automediquem também, né? Independente se é apenas o Zolpidem, mas qualquer medicação precisa da avaliação de um profissional para que ela possa ser usada e realmente surtir o efeito que a gente espera. Tá, então, né, Vanessa? É isso. Essas dicas, né, seguir, então, para ter uma vida mais saudável e consciente.